Overlord, volume 2, capítulo 1, parte 1. A cidade-fortaleza de Erantel ficava no cruzamento das três fronteiras, entre a teocracia Slaine, o Império Baharut e o Reino Restase. Havia recebido esse nome porque para defendê-la havia 3 grandes muralhas que a cercavam. E os distritos cercados por cada círculo concêntrico dessas muralhas eram distintamente diferentes uns dos outros. O distrito mais externo era às vezes usado para despachar as tropas do exército real e por isso estava totalmente mobiliado com quartéis e outras instalações militares. O bairro mais interno era a área administrativa da cidade. Além disso, o distrito também continha depósitos de suprimentos alimentares do exército real. Sendo assim, era fortemente protegido. Entre essas 2 áreas estava o distrito residencial, onde as pessoas de Erantel faziam suas casas. Este lugar se encaixava melhor na imagem que vem à mente quando se pensa em uma cidade. Havia várias praças aqui, e a maior delas era chamada de Praça Central. Havia muitas barracas de legumes, especiarias e outros produtos comerciais. Em meio às multidões, os donos das barraquinhas gritavam com ânimo suas ofertas àqueles que passavam, e senhoras de idade discutiam com os mercadores enquanto escolhiam os alimentos mais frescos. Atraídos pelos aromas defumados, os jovens compravam espetos de carne assada. A suculência ficava evidente nos sucos quentes que escorriam pela carne. A atmosfera barulhenta e energética desse lugar deveria ter durado até o sol se pôr. No entanto, de repente ficou em silêncio quando um par de figuras emergiu de um prédio de 5 andares nas proximidades. Todos na praça congelaram bem onde estavam. Seus olhos foram atraídos para aquelas 2 figuras. Uma delas parecia uma garota no final da adolescência. Seus olhos afilados brilhavam como a ônix e seu cabelo liso, lustruoso de cor preta estava amarrado com um rabo de cavalo. Sua pele era branca como a neve e brilhava como pérolas ao sol. Mas o que mais chamava a atenção era o ar de elegância que a cercava, seguido de perto por sua beleza exótica que faria qualquer um olhar 2 vezes. E embora ela vestisse apenas um manto marrom sem grandes detalhes, sua beleza o fazia parecer a mais bela das vestimentas. O sexo de seu parceiro era duvidoso, ou melhor, não havia como dizer se era homem ou mulher. Alguém na cidade murmurou "guerreiro negro". De fato, essa pessoa estava embanhada em um conjunto intricadamente cravejado, uma armadura de placas completa, e as bodas da armadura eram adornadas com ouro. Não havia como ver o rosto de seu portador através das fendas estreitas do elmo fechado. Um par de espadas grandes eram visíveis abaixo da capa vermelha, que pareciam tão impressionantes quanto a armadura. Os 2 olharam em volta, e a pessoa totalmente armadurada deu um passo à frente. Os espectadores observaram o par desaparecer ao longe, e imediatamente começaram a sussurrar sobre o que tinham visto. Eles não pareciam ter medo de suas espadas ou armaduras. Isso porque o prédio que o par acabara de entrar chamava-se de Guilda dos Aventureiros. Era um lugar que só os caçadores de monstros profissionais frequentavam. Por isso não era estranho ver pessoas paramentadas e armadas saindo de lá. Na verdade, várias outras pessoas equipadas de forma similar haviam deixado o prédio nesse meio tempo. Aqueles com olhos atentos podem ter notado um par de placas de cobre penduradas no pescoço da dupla. Dito isso, os 2 atraíram toda essa atenção por causa da beleza da mulher e da armadura intricada de seu parceiro. A dupla caminhava calmamente por uma estrada estreita. A luz do sol refletia na água capturada pelos sulcos das carroças que passaram na estrada. Ao contrário das estradas de paralelepípedos, a água aqui estava misturada com terra e areia, o que tornava traiçoeiro caminhar sem prestar atenção. Um descuido de um só momento resultaria em uma provável queda. Mas os 2 possuíam um excelente equilíbrio, e assim caminharam ao longo da estrada rapidamente, como se a estrada estivesse em perfeitas condições. Depois de verificar que não havia mais ninguém ao seu redor, a mulher de paisagens virou-se para a pessoa totalmente armadurada ao seu lado e disse: Com licença, Aissam. Não, meu nome é Momon, e você não é Narberal Gama, empregada de batalha de Nazarick, mas sim Nabi, parceira de aventura de Momon. Ainz, que era o homem dentro da armadura, interrompeu a garota na metade da pergunta. Ah, sim. Minhas desculpas, Momon-sama. Além disso, não use honoríficos como Sama. Somos simples aventureiros e companheiros de aventura. Seria estranho se dirigir a mim dessa maneira. Mas como eu poderia ser tão desrespeitosa com o Ser Supremo? Ainz gesticulou para que Narberal mantivesse a voz baixa.
Ela havia se deixado levar pela excitação do momento. Então, em um tom que estava em algum lugar entre a resignação e o desamparo, Ainz respondeu: Eu já disse várias vezes. Neste lugar, eu sou Momon, o guerreiro. Ou melhor, apenas Momon, o seu parceiro de aventura. Então não me chame de Sama. E isso é uma ordem. Após um breve silêncio, Narberal relutantemente respondeu: Entendido, Momon-san. Está tudo bem assim. Na verdade, seria melhor se você não usasse San no final. Como posso explicar? Bem, abordar o seu parceiro com San pode fazer as pessoas pensarem que existe uma distância entre nós. Mas isso não seria muito desrespeitoso? Ainz deu de ombros quando Narberal murmurou isso. Não podemos revelar nossas verdadeiras identidades. E isso é uma prioridade. Você entende? Sim, claro. O seu tom também é muito... Não, esqueça. De qualquer modo, o que eu quero dizer é que você deve ter muito cuidado com suas palavras e ações. Entendido, Momon-san. Mas é realmente certo acompanhá-lo? A bela e gentil Albedo-sama não seria melhor para essa tarefa? Ah, sim. Albedo. As palavras de Ainz traíram seus sentimentos complexos, mas ele simplesmente respondeu: Eu preciso dela para administrar Nazarick enquanto estou fora. Perdoe-me. Embora eu tenha medo de ofendê-lo, a tarefa de administrar Nazarick não poderia ser dada ao Kokyuto-sama? Todos os guardiões dizem isso também, que, por causa da sua segurança pessoal, Albedo-sama é a melhor escolha como sua companheira de viagem. O senhor não acha? A pergunta de Narberal fez Ainz sorrir amargamente. Entre todos os guardiões, Albedo havia se oposto fervorosamente quando Ainz anunciou sua decisão de visitar Erantel. Tudo começou quando ela soube que não seria capaz de acompanhar Ainz em sua jornada. Após ter vindo para este misterioso novo mundo, Ainz tentou dar uma volta sem seus vassalos, algo pelo qual Albedo se culpou. Assim, ele não podia repreendê-la com muita severidade. No entanto, esta foi uma expedição deliberada, ao contrário do passeio que ele tinha feito da última vez, e por isso ele teve que se manter firme em sua decisão. Como guardiã, Albedo obedecia suas ordens sem hesitar, mesmo que entrassem em conflito com suas próprias opiniões. No entanto, Ainz não pensava nisso como uma coisa boa. Todos os guardiões eram o produto do árduo trabalho de seus companheiros de guilda, e ele se sentia culpado por forçar suas vontades sobre eles. Portanto, Ainz tentou persuadir Albedo, que discordou firmemente com ele, a mudar seu modo de pensar. No entanto, nenhum deles pôde aceitar as opiniões uns dos outros. No início, Ainz pensou que eles ficariam em um impasse para sempre, mas depois que Demiurgo sussurrou algo no ouvido de Albedo, a sua resistência de repente evaporou. No final, ela aprovou totalmente sua jornada e até se despediu de Ainz com um belo sorriso. Até agora ele não sabia o que Demiurgo havia dito a ela. Ainz estava um pouco desconfortável com o que poderia ter feito Albedo reverter sua opinião tão de repente. Eu não a trouxe porque confio nela mais do que em qualquer outra pessoa. Enquanto Albedo estiver em Nazarick, minha mente ficará em paz. Entendo. Em outras palavras, Albedo é a pessoa mais próxima do senhor? Ainz não respondeu a pergunta diretamente, mas acenou com a cabeça em resposta à pergunta de Narberal. Eu estou plenamente ciente de que estou me expondo a um grande risco vindo aqui dessa maneira. Ainz então levantou a mão direita e mexeu o dedo anelar. No entanto, isso é algo de minha responsabilidade. Se eu ficar em Nazarick, há uma chance de que eu possa cometer um erro de cálculo. Portanto, preciso fazer pessoalmente contato com o mundo exterior. Na verdade, existem outros métodos que eu poderia usar, mas todos me deixam desconfortável, dado que há tão pouco conhecimento sobre a situação atual. Sim, é como o senhor diz. Narberal respondeu, com uma expressão de compreensão no rosto. Ainz estreitou os olhos para ela através das fendas de seu elmo, e então perguntou em um tom um tanto desconfortável. Eu tenho uma pergunta para você. Narberal, você acha que os humanos são formas de vida inferiores? Sim, eles são. Os humanos são um lixo inútil. Narberal entregou sua resposta com firme convicção e sem um momento de hesitação. Ainz então murmurou. Então você pensa assim também. No entanto, sua voz foi tão suave que não alcançou os ouvidos de Narberal. Depois disso, ele continuou resmungando.
Eu não queria trazer Albedo porque a personalidade dela a faz reagir mal à presença de humanos. Parece que eu deveria ter verificado as personalidades dos meus subordinados antes de fazer uma decisão. Uma das razões pelas quais ele não levou Albedo com ele foi porque ela acreditava firmemente que os seres humanos eram formas de vida inferiores. Se ele trouxesse alguém assim para uma cidade altamente populosa e se descuidasse por um momento, havia uma possibilidade muito real de que pudesse olhar para trás e encontrar uma carnificina. Além disso, Albedo não tinha habilidade de disfarce e não conseguia esconder seus chifres e asas, o que marcou outro ponto contra ela. Já a outra razão era algo que ele nunca poderia dizer aos NPCs em voz alta. Esse era o fato de que Ainz havia sido apenas um mero assalariado, que não tinha confiança alguma em suas habilidades de conduzir uma organização. Então, confiar apenas em relatos de outros sem nenhuma observação direta de sua parte o deixaria muito inseguro. Por causa disso, ele entregou a tarefa de administrar Nazarick aos talentos de Albedo. Afinal, se alguém tem um subordinado capaz, permitir que essa pessoa se encarregue da empresa é um gesto sábio. A interferência de um superior incompetente levaria apenas a tragédias. Além disso, Albedo estava presa a Ainz pelos grilhões gêmeos do amor e da lealdade. Foi por isso que Ainz pôde deixar as operações da grande tumba de Nazarick para ela. Amor, né? Toda vez que ele via Albedo e toda vez que ela declarava ardentemente seu amor a ele, Ainz era lembrado do erro que cometera ao alterar as configurações de Albedo. De fato, nos últimos momentos antes do final do jogo, ele mudou a narrativa de suas configurações de personagem para que ela estivesse apaixonada profundamente por Momonga. Em outras palavras, Ainz. Claro, ele não sabia que seria transportado para esse novo mundo. Foi apenas uma piadinha que ele pensou que logo se encerraria. Ainda assim, quando ele pensava sobre isso, mesmo que Albedo não se importasse, o que o seu amigo Tabulis Maradigna pensaria sobre o que ele havia feito com Albedo? Se ele estivesse no lugar dos seus antigos companheiros, o que ele pensaria disso? E se seus camaradas tivessem interferido no NPC que ele havia projetado, o ator de Pandora, sem sua permissão? Pior ainda, ele fez uso da lealdade absoluta de Albedo em relação a ele para seu próprio benefício, e agora estava se odiando por isso. Ainz balançou a cabeça para afastar esses pensamentos sombrios. Embora seu corpo morto-vivo automaticamente suprimisse quaisquer emoções fortes, ele ainda experimentava emoções fracas, como as que tinha quando era humano. Quando assumisse completamente um estado de espírito de morto-vivo, talvez ele não mais sentisse esse sentimento de culpa. Distraído por esses pensamentos, o dirigente Ainz voltou-se para Narberal e disse: Nabe, eu não vou dizer para afastar esses pensamentos, mas no mínimo peço que se controle. Esta é uma cidade humana, e não sabemos quais indivíduos excepcionais eles têm entre si. Portanto, devemos tentar o nosso melhor para não fazer inimigos. Narberal inclinou-se profundamente para mostrar sua lealdade e obediência. Ainz estendeu a mão para ela, pedindo que levantasse a cabeça, e então continuou. E tem mais uma coisa. Quando vamos lutar seriamente, podemos irradiar uma certa intenção assassina, que os seres humanos talvez possam ser capazes de sentir. Bem, algo assim pode acontecer. Portanto, você não deve lutar seriamente sem minha permissão. Você entendeu? Entendido, Mamão-san. Muito bem. Então, a pousada sobre a qual ouvimos falar deve estar perto. Ainz olhou em volta. Havia várias lojas abertas para negócios nas proximidades, com muitos clientes entrando e saindo delas. Ao lado estavam várias pessoas em aventais de trabalho, carregando mercadorias. Neste distrito comercial densamente povoado, Ainz e Narberal tiveram que procurar a pousada inspecionando os símbolos nas placas das lojas. Isso porque nenhum deles conseguia ler a língua deste país. Em pouco tempo, Ainz encontrou a imagem que ele estava procurando. Seus passos se aceleraram e Narberal seguiu o seu exemplo. Ele raspou a lama endurecida em seus sapatos, subiu os degraus até as portas dos salões em estilo ocidental e as abriu com ambas as mãos. As janelas estavam fechadas e o interior estava ligeiramente escuro. Alguém acostumado à luz do lado de fora provavelmente não seria capaz de ver um palmo à frente de seu rosto. Porém, Ainz possuía a habilidade de enxergar no escuro, e essa quantidade escassa de iluminação não representava obstáculo algum. O interior era bastante espaçoso. O primeiro andar era um refeitório, com um balcão mais adiante. Esse balcão era apoiado por prateleiras que continham dezenas de garrafas de álcool. A porta ao lado do balcão provavelmente levava a uma cozinha.
Havia uma escada em espiral no canto do refeitório. Segundo a recepcionista da guilda, os quartos estavam localizados no segundo e terceiro andar. Era possível ver os clientes sentados em torno de várias mesas redondas, dispersos em seus bandos. Quase todos eram homens, e o anseio por violência pairava pesadamente sobre eles. A atenção de todos estava em Ainz. Eles olhavam para ele como se estivessem avaliando. A única pessoa que não prestou atenção nele foi uma mulher sentada em um canto. Ela estava olhando atentamente para um pequeno frasco sob a mesa. Esta cena de taverna fez Ainz franzir as sobrancelhas inexistentes sob o elmo. Ele esperava algo do tipo, mas esse lugar era ainda mais sujo do que ele imaginava. Havia lugares sujos e repugnantes em Yggdrasil, é claro. Até mesmo a grande tumba de Nazarick, a qual Ainz governava, continha lugares como os aposentos de Kiorukou, a caverna venenosa, e assim por diante. No entanto, a sujeira aqui era diferente daqueles lugares. O chão estava coberto de restos de comida e líquidos desconhecidos, enquanto as paredes estavam manchadas e havia pedaços de alguma substância bolorenta nos cantos do recinto. Ainz suspirou internamente e olhou para a taverna. Um homem de avental sujo estava presente atrás do balcão, com os braços fortes saindo de suas mangas enroladas. Seus braços estavam cobertos por várias cicatrizes, e Ainz não sabia dizer se foram causadas por garras de animais ou por lâminas de algum tipo. Estavam em algum lugar entre imponente e bestial, e havia cicatrizes em seu rosto também. Sua cabeça estava raspada e ele era completamente careca, sem um único cabelo em pé no couro cabeludo. Esse homem, que mais parecia um segurança do que um dono de pousada, avaliou Ainz enquanto segurava um esfregão em uma das mãos. Era um quarto, hein? Vai ficar quanto tempo? Uma voz como um sino quebrado chamou Ainz. Queremos ficar por uma noite. O estalajadeiro respondeu bruscamente. Um aventureiro placa de cobre, hã? Uma noite é 5 cobres. A refeição é aveia e legumes. Custa um cobre extra. Você pode escolher pão dormido no lugar de aveia se quiser. Se for possível, eu gostaria de um quarto duplo. Ainz pensou que tinha ouvido o homem rindo. Nesta cidade aqui há 3 pousadas que atendem os aventureiros. E a minha é a pior das 3. Sabe por que a guilda te mandou pra cá? Não. Poderia me dizer o porquê? Diante da resposta de Ainz, o estalajadeiro franziu a testa e disse sustentando um olhar assustador. Use seu cérebro, rapaz, ou esse elmo chamativo é para esconder que tem a cabeça oca, hein? Ainz permaneceu calmo, apesar da resposta aborrecida do estalajadeiro. Talvez sua capacidade de resistir a essa birra infantil tenha sido o resultado de experimentar uma batalha dias atrás. Aquela batalha, assim como a informação extraída dos prisioneiros sequestrados por ele, permitiu que Ainz entendesse o quão poderoso era. Por causa disso, ele podia calmamente encarar esse grito. O estalajadeiro pareceu surpreso ao ver a reação de Ainz e então disse: você é durão, hein? O pessoal que fica aqui é aventureiro. Os placas de cobre ou de ferro na maior parte. Se tiver alguma força, pode formar um grupo por aqui. Isso se tiver sorte. Não há lugar melhor do que esse aqui para encontrar membros para o seu grupo. Agora, com uma força como a sua, algo pareceu brilhar aos olhos do estalajadeiro. Sem problemas se só quiser dormir. Mas se não fizer contatos aqui, não vai conseguir encontrar membros para o seu grupo. E se não puder formar uma equipe forte e equilibrada, vai morrer na mão dos monstros. É por isso que os novatos sem companheiros se anunciam em locais cheios. Então vou perguntar mais uma vez. Quer dormir em dormitório ou num quarto duplo, hein? Um quarto duplo. Dispenso a refeição. Tch! Outro metido à besta que não aprecia a gentileza dos outros. Ou você tá querendo dizer que é melhor que nós e essa armadura aí não é só pra se exibir? Deixa pra lá. Isso vai te custar 7 cobres por noite. Pagamento adiantado, é claro. O estalajadeiro estendeu a mão em um movimento suave. Ainz caminhou em direção às escadas, seguido por Narberal. Os dois foram banhados por olhares críticos de todos os presentes no ambiente. Quando então, de repente, alguém colocou um pé no caminho de Ainz, como se para impedir que ele desse mais um passo. Ainz parou e encarou o homem que havia colocado o pé bloqueando seu caminho. Ele tinha um sorriso irritante no rosto, que era espelhado por todos os outros em sua mesa. Eles encararam Ainz e Narberal. Nem o estalajadeiro, nem os outros clientes se adiantaram para impedir isso. Eles estavam simplesmente assistindo em silêncio. Embora todos parecessem desinteressados no processo ou ansiosos por um bom espetáculo, havia muitos deles que estavam estudando atentamente a situação.
Ah, fala sério. Ainz suspirou e chutou levemente o pé na frente dele. De repente, o homem se levantou, como se estivesse esperando por isso. Já que ele não usava a armadura completa, seus músculos protuberantes eram claramente visíveis sob suas roupas. Ele tinha um colar como o de Ainz, mas o dele era de uma placa de ferro, que balançava enquanto o homem se movia. Ei, isso doeu, cara! O homem se aproximou de Ainz, falando de maneira ameaçadora, o culpando pelo que havia feito. Havia uma manopla em sua mão que ele deve ter colocado enquanto se levantava. Ela rangeu quando ele cerrou os punhos. Os dois tinham mais ou menos a mesma altura e olhavam um para o outro com olhos cheios de fúria. Pareciam um pouco perto demais para uma briga. Ainz decidiu disparar o primeiro tiro. É mesmo, é? Eu não consegui ver o pé na minha frente por causa do meu elmo fechado. Ou talvez seja sua perna que é muito curta. Bem, foi um erro da minha parte. Pode me perdoar por isso? Ah, desgraçado! Um olhar raivoso adentrou nos olhos do homem quando a provocação de Ainz foi dita. No entanto, ele virou seu olhar irritado para Narberal, que estava de pé atrás de Ainz, fixando os olhos nela. Você é um sujeitinho irritante, mas eu sou generoso. Contanto que me empreste essa mulher aí por uma noite, ficaremos quites. Ainz não pôde deixar de zombar do homem. Ele levantou a mão levemente para impedir Narberal de dar um passo à frente. O que é? Não é nada. Eu não pude deixar de rir do jeito que você soa como um baderneiro estereotipado. Como é que é? O rosto do homem irritado ficou vermelho. Antes de começarmos, posso fazer uma pergunta? Você por acaso é mais forte que Gazef Stronov? Quê? Que porra é essa que você tá falando? Entendo. Sua reação já me respondeu. Se é assim, então eu nem preciso brincar com você. Ainz rapidamente agarrou o homem pelo pescoço e depois o ergueu do chão. O homem não pôde nem se esquivar, muito menos resistir ao súbito agarrão. Em surpresa, quando foi levantado, soltou um grunhido estranho. Os homens ao redor dele que estavam assistindo ao show só aumentaram sua excitação. O quão forte era esse homem que conseguia levantar um cara adulto com um só braço? As imaginações de todos os presentes estavam ponderando sobre isso. Uma onda de surpresa e consternação tomou conta da estalagem. E como se quisesse quebrar a atmosfera de choque no ar, Ainz levantou o homem, cujas pernas estavam balançando e chutando furiosamente, e gentilmente o jogou para longe. Bem, para Ainz foi gentilmente. O homem arremessado voou em uma trajetória curvilínea com uma velocidade aterradora. Passou raspando no teto até cair, criando assim um som estrondoso. O corpo do homem atingiu uma mesa, e barulhos de coisas quebrando puderam ser ouvidos. Os objetos em cima da mesa foram quebrados juntos com as tábuas, que se dividiram em dois. Uivos de dor do homem se misturaram e ecoaram pela taverna. Então todo o lugar ficou em silêncio, como se assustado pelo barulho. No entanto... No instante seguinte, a mulher que ocupava a mesa destruída emitiu um lamento estranho. Era um grito de desespero que uma alma poderia fazer quando ascendesse ao céu. Não. Seria natural gritar assim se um homem de repente caísse do céu bem na frente da sua cara. No entanto, havia outra razão aqui. Havia algo a mais naquele grito perturbador. Ainz então se dirigiu aos outros homens sentados à mesa do sujeito que ele acabara de arremessar. Então, o que vocês planejam fazer? Podem me poupar o trabalho se virem todos de uma vez só. O que acham? É tolice perder tempo com coisas assim. Os homens imediatamente entenderam o significado e rapidamente baixaram a cabeça. Não! Nosso amigo ofendeu o senhor. Lamentamos muito por isso. Tudo bem. Eu perdoo vocês. Além do mais, dificilmente foi um inconveniente. Espero que paguem o estalajadeiro por essa mesa. Sim, claro que sim. A gente paga tudo, não precisa se preocupar. Assim que Ainz sentiu que o assunto estava acabado, se virou. Mas uma voz o congelou em seus passos. Ei, espera um minuto aí. Virando-se, ele viu a mulher que tinha feito aquele grito estranho agora há pouco. Ela estava afrontando-o. Ela parecia estar em seus 20 anos ou um pouco mais jovem. E seu cabelo ruivo tinha um corte desigual, mas ainda de um bom tamanho para ela se mexer enquanto gesticulava. Não poderia ser descrito como arrumado de nenhuma maneira, mas para ser mais preciso, parecia um ninho de pássaro.
Ela tinha um rosto bonito e olhos com um formato afiado. Não usava maquiagem e seu corpo saudável estava bronzeado pelo sol. Seus braços eram musculosos e suas palmas estavam cobertas pelos calos de empunhar uma espada. A palavra que veio primeiro à mente quando ele a viu não foi mulher, e sim guerreira. Havia uma pequena placa de ferro em volta do peito, que ela sacudia fortemente a cada passo que dava. Você viu o que você fez? Como assim? O que eu fiz? Hã? Você nem notou o que você fez? A mulher apontou para a mesa quebrada. Você jogou aquele cara e quebrou a minha poção. Minha preciosa poção. E? Como assim, Olha aqui, seu... O olhar dela se tornou ainda mais afiado, e seu tom tornou-se baixo e raivoso. Me pague pela minha poção. Mas é só uma poção. Você tá de brincadeira? Eu passei fome e economizei para comprar aquela poção. E agora você quebrou. Eu sempre acreditei que poderia passar por uma aventura perigosa enquanto tivesse uma poção. Mas agora você quebrou minhas esperanças e sonhos. E você ainda fica com uma atitude dessas? Ah, isso tá me tirando do sério. A mulher começou a se aproximar de Ainz. Parecia um touro selvagem que acabava de ver o vermelho. Ainz reprimiu um suspiro para si mesmo. De fato, ele cometera um erro jogando o homem sem pensar duas vezes sobre onde ele poderia pousar. No entanto, Ainz tinha suas próprias razões para não pagar compensações tão facilmente. Que tal você pedir àqueles homens? Se ele não tivesse enfiado a perna curta no meu caminho, essa tragédia não teria ocorrido. Estou errado? O olhar de Ainz varreu os amigos do homem através da fenda de seu elmo. Olha aqui, eu não tô nem aí pra quem vai pagar, desde que seja uma poção ou o equivalente a ela em dinheiro. Além disso, essa poção vale 1 moeda de ouro e 10 de prata. Os homens abaixaram a cabeça. Parece que eles não tinham dinheiro para pagar. Assim, a garota fitou Ainz novamente. Como eu pensei, esses bêbados não têm esse tipo de dinheiro. Mas veja você e essa armadura linda. Certamente deve ter uma poção de cura com você aí, né? Bom, até que o que ela diz faz sentido. Pensou Ainz. Então foi por isso que esta mulher estava pedindo para que ele pagasse. Ele pensou brevemente sobre isso, se recompôs e respondeu. Não é como se eu não tivesse. Então era uma poção de cura, estou correto? Isso mesmo, e eu economizei cada moedinha pra... Tudo bem, eu já entendi. Vou pagar com outra poção e ficaremos quites, tudo bem? Ainz entregou-lhe uma poção de cura menor. Ela olhou para o frasco de poção com uma expressão de surpresa, e então relutantemente aceitou. Então, isso nos deixa quites? Ah, sim, eu acho. A mulher parecia ter algo mais a dizer, mas Ainz deixou de lado suas dúvidas. A coisa mais importante era acalmar a inquietação de Narberal, ou ela faria algo grande e destruiria seu disfarce. Narberal ainda tinha um olhar violento em seus olhos, embora Ainz já a tivesse repreendido. Alguns pareciam sentir essa hostilidade e se sentiam desconfortáveis. Vamos. Ainz disse para Narberal. Antes do estalajadeiro indagar, ele retirou uma única peça de prata de sua algibeira de couro e colocou no balcão rústico. O estalajadeiro deslizou silenciosamente para dentro do bolso da calça e devolveu a Ainz várias peças de cobre. Aqui, 6 cobres de troco. Ele colocou as moedas de cobre na mão de Ainz e colocou uma pequena chave no balcão. Primeiro quarto à direita quando subir as escadas. Pode colocar o equipamento nos baús ao pé da cama. Isso é o básico, mas não invadam os quartos das outras pessoas sem permissão. Pode causar problemas. Mas pode ter gente que até goste de fazer amigos assim, uns esquisitos. Você parece do tipo que lida com todos os tipos de problemas. Só não vá criar problemas pra mim, entendeu? O estalajadeiro estreitou os olhos para o homem que Ainz havia derrubado, que estava gemendo no chão. Pode deixar. Além disso, vou precisar de um kit básico de aventureiro para nós dois. Perdemos alguma das nossas coisas e a guilda disse que você prepararia um para nós se pedíssemos. O estalajadeiro olhou para Ainz e Narberal e depois para a algibeira de Ainz. Tá. Vai estar pronto até o jantar. Deixa o dinheiro separado. Entendido. Então, Nabe, vamos subir. Ainz trouxe Narberal até a velha escadaria. A madeira rangeu sob seus pés enquanto ele se dirigia para o quarto. Depois que a silhueta de Ainz desapareceu no segundo andar, os amigos do homem que Ainz derrubou correram e começaram a lançar magias de cura sobre ele. Suas ações pareciam ser a faísca que fez a taverna silenciosa explodir em clamor. Caramba, aquele maluco é forte mesmo, hein? Não é? A força daquele braço é incrível. Como ele treinou para ficar daquele jeito?
Ele deve estar bem confiante pra não carregar arma além daquelas espadas. Droga, outro cara que vai subir de rank mais rápido que a gente. As conversas dispersas estavam cheias de admiração, surpresa e medo. Todos sabiam que Ais não era uma pessoa comum. A primeira razão para isso foi seu impressionante equipamento. A armadura de placa completa não era barata, e seria necessário ter muitas aventuras, em outras palavras, ser um aventureiro experiente para comprá-la. Seria necessário ser pelo menos um placa de prata para acumular capital suficiente para tal proeza. No entanto, algumas pessoas herdaram seus trajes de seus predecessores, ou encontraram em campo de batalha ou ruínas abandonadas. Era por isso que eles queriam avaliar sua habilidade. Todos aqui eram companheiros e adversários ao mesmo tempo. Todos queriam saber a força de qualquer recém-chegado. As circunstâncias de agora há pouco tinham ocorrido no passado repetidas vezes. Na verdade, todos aqui tinham experimentado esse tipo de coisa no passado. Porém, nenhum deles tinha passado no teste tão facilmente como agora. Em outras palavras, o par recém-chegado era com certeza muito forte, sejam como rivais ou aliados. Todos aqui estavam totalmente convencidos disso. Então, como devemos tratar aqueles dois? Eu não sei. Só sei que tentar qualquer coisa com aquela belezinha tá fora de questão. Se ao menos a gente conseguisse botar eles no nosso grupo. Do que você tá falando? Eles vão entrar no nosso grupo. Como será que é ele sem aquele capacete? Ele mencionou o homem mais forte da região, Gazef Stronov, não foi? Será que ele é um discípulo do Capitão Guerreiro? Pode ser, mas deixem esta tarefa para um ladinho de ouvidos aguçados como eu. Enquanto a multidão discutia engajadamente sobre o par misterioso, o estalajadeiro foi até um dos aventureiros. Ela estava segurando a poção que Ais havia lhe dado. Ei, Brita! Hã? O que foi? A aventureira, chamada Brita, desviou os olhos da poção vermelha e desinteressadamente olhou para o estalajadeiro. Que tipo de poção é essa? Sei lá, não faço a menor ideia. Ei, como assim você não sabe? Aceitou a poção dele como compensação? O certo é saber o valor dela, não? Como é que eu vou saber? Até porque eu nunca vi uma poção assim antes. Coroa, você veio aqui porque também ficou curioso, né? Brita estava certa. E como vai saber se isso aí paga o valor da poção quebrada? Isso aí pode acabar sendo mais barato do que a que você comprou. Pode ser verdade. É meio que uma aposta, mas eu estou confiante que vou ganhar. Isso foi o que o cara da armadura elegante me deu quando eu disse o preço da minha poção. Entendi. Eu nunca vi uma poção de cura dessa cor. Pode ser um tesouro raro. Se eu tivesse demorado a aceitar, ele com certeza teria concordado em pagar em dinheiro. Foi uma aposta no escuro? Com certeza. Mas de todo modo, eu vou levar na avaliação amanhã e descobrir se valeu a pena. Nesse caso, eu vou cobrir a taxa de avaliação para você. Vou até recomendar um lugar para você ir. O quê? Tem certeza, coroa? Brita franziu as sobrancelhas. O estalajadeiro podia ser um bom homem, mas não era um bom samaritano. Ele com certeza tinha algo em mente. Não olha para mim assim. Eu só quero que você me diga os efeitos dessa poção aí. Ah, então vamos fazer uma troca. É um bom negócio, não? Além disso, posso recomendar uma herborista realmente boa. Tenho conexões. Conhece Lizzie Bareari? Os olhos de Brita se arregalaram de surpresa. Irantel era um lugar com muitos mercenários e aventureiros. A venda de armas e outros itens para essas pessoas fez dessa cidade um local bem especializado. E é claro, nesse meio o comércio de poções era bastante movimentado. Portanto, Irantel tinha mais herboristas do que uma cidade normal. Em meio a essa competição acirrada, Lizzie Bareari ganhou fama como a melhor herborista da região. Ela poderia fazer as poções mais complexas de todos os herboristas da cidade. Como o estalajadeiro a mencionara pelo nome, Brita não tinha como recusar essa oferta.